Isso, dá um feliz sábado, um aperto de mão. Muito bem, queridos, vocês sabem que existem muitas frases, né, que a gente conhece, e que se você disser essa frase em um outro país, talvez essa pessoa não vai entender nada. Ou se um estrangeiro vir aqui ao Brasil, talvez ele não entenda. Eu tive a oportunidade de estudar no Chile, e no Chile, no internato, eu tinha alguns amigos de outros países. E tinha lá um venezuelano, e ele me ensinou uma palavra que não existe na Argentina, não existe no Equador, não existe no Peru, não existe em nenhum outro país, somente na Venezuela. A palavra é chévere. Quando alguém chegasse para um outro e dissesse assim, oi que chévere, seria a mesma coisa que dissesse, nossa, que legal. Essa palavra chévere só existe no venezuelano, no espanhol venezuelano. Em contrapartida, no Chile tem uma palavra que não existe também em nenhum outro país, que é al tiro. Quando se convida uma pessoa para ir para algum lugar, e a pessoa diz assim, vamos já, agora, al tiro. Vamos quando? Vamos al tiro. Vamos al tiro, ou seja, puff, como uma bala, ou seja, vamos rápido. Existem frases que só brasileiros entendem, sabiam? Existem frases que só nós entendemos. Quer ver? Vamos lá, uma delas. Tem, mas acabou. Lembra dessa? Tem, mas acabou. Outra frase que só brasileiro entende. Agora, só amanhã. Agora, só amanhã. Outra frase que só brasileiro entende. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa. Você lembra, né? Outra frase que só brasileiro entende. Me inclui fora dessa. Como que é? Me inclui? Fora... Estranho, né? Inclui fora dessa. Outra frase que só brasileiro entende. Quando o cartão virar, já viu essa? Quando o cartão virar, aí acho que eu compro, né? Uma coisa assim. Outra frase que todo brasileiro entende quando se fala, o movimento está meio parado hoje, né? O movimento está meio parado hoje. Interessante. Outra frase, fiquei trancado para fora de casa. Trancado para fora? Interessante, né? Outra frase que brasileiro fala e se entende, eu vou esperar o sol esfriar. Já viu essa? Vou esperar, vamos na praia, vou esperar o sol esfriar. Outra frase, né? Mãe que diz para o filho ou para a filha, a luz dormiu acesa. A luz dormiu acesa. Não apagaram a luz. Conhece o fulano? Eu conheço, mas não sei quem é. Conhece ou não conhece? Né? Outra frase, escuta só para você ver. Escuta para ver? São frases, né, que existem aí, por aí. Eu quero convidar você para nós vermos algumas frases hoje. Na verdade são perguntas, eu quero trazer para vocês 7 perguntas, tá bom? Eu convidei alguns de vocês, não necessariamente eu, mas a minha esposa, para você ler alguns textos. Tem pessoas que estão com textos distribuídos aqui entre vocês, e eu queria pedir que você ficasse em pé quando a gente fosse ler esse texto, tá bom? Vão ser vários textos, mas serão bem rápidos. Tá funcionando aqui o PowerPoint, tudo certinho? Nossa, ficou bem escuro, né? Ah, tá, desculpa. Vamos lá, ver se consegue. Consegue. O tema dessa manhã é convertido ou convencido? Convencido ou convertido? E eu queria ler com vocês nesse momento 2 textos bíblicos. O primeiro deles é esse, Ezequiel 18, verso 20. Quem está com o texto, por favor, fique em pé. O Augusto já está correndo aí com o microfone para você poder ler para nós. Lê para nós ali. Ezequiel 18, 20. Olha o que diz esse texto. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ok? Joel 2, verso 12. Quem está com esse texto pode ler para nós? Profe? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Queridos, o tema comum a esses 2 textos é esse que está na tela. O tema da conversão. Mas a pergunta que eu faço a vocês hoje é a seguinte: o que é conversão para você? O que você entende como conversão? Existem vários ramos, vários setores, várias áreas da vida que utilizam essa palavra. Querem ver? Por exemplo, quando a gente fala de marketing, a palavra conversão, ela existe no marketing. O que é conversão no marketing? É quando é feito um anúncio, seja ele um anúncio de serviço, de produtos, né? O irmão ali sabe, o irmão José sabendo o que eu estou falando, né? Quando uma pessoa compra esse produto, quando aquele anúncio se transforma em uma venda, isso chama-se conversão. Ou seja, converteu o anúncio de um produto ou de um serviço
em uma venda. Isso chama-se conversão. No aspecto ali das finanças, conversão é quando nós trocamos uma moeda por outra. Por exemplo, você vai para o Paraguai, você vai converter o seu real em dólar, porque lá compensa comprar em dólares, né? Então se converte. Ou se vai para os Estados Unidos, se troca reais por dólares, né? Ou se você vai para o Paraguai ali, trocar por pesos, né? Pesos paraguaios também pode, ok? Na questão da tecnologia, a palavra conversão se refere como mudança de uma estrutura ou de um formato. Por exemplo, eu quero transformar um documento de PDF para Word, ou Excel, né? Alguma coisa assim, ou PowerPoint, tá? Qualquer tipo de mudança nessa estrutura chama-se conversão. Na psicologia, por exemplo, a conversão se refere a uma mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de hábitos e até pensamentos, na psicologia. Na questão da física, a conversão, ela também pode ser usada quando nós convertemos energia solar em energia elétrica. São as placas, né, fotovoltaicas, eu ia falar eletrônicas, né? É fotovoltaicas, né? Agora, na religião, olha que interessante, na religião, a palavra conversão significa mudança drástica da vida, caracterizada por 4 coisas. Primeira, arrependimento, quando a pessoa reconhece que errou. Segundo, fé em alguém, que no caso é Jesus Cristo. Uma mudança total de comportamento e também uma restituição quando é necessário, ok? Uma restituição, roubou, passou a mão, a perna em alguém, né, e tem que devolver um dinheiro, assim por diante, ok? Agora, a pergunta que eu faço para você: você se considera uma pessoa convertida? Você acha que você é uma pessoa convertida? Existe uma maneira de a gente saber? Se existe, como eu vou ficar sabendo se eu sou realmente convertido, convertida? Existem 7 perguntas que eu vou apresentar a vocês, que se você conseguir responder sim para todas elas, você é convertido, você é convertida. Se faltar uma ou 2 ou 3, talvez seja o momento de você dar uma pensada e repensada, para ver se não precisa melhorar em algum aspecto da tua vida espiritual. Vamos lá as perguntas? Primeira pergunta: é Jesus o centro da minha vida? Você tem que responder. Jesus é o centro da sua vida? Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quem está com esse texto? Gálatas 2, pode ler para nós? Pode ler bem alto para a gente. O Augusto está indo com o microfone para você. Gálatas 2, 20. Olha o que diz esse texto, irmãos. Logo, já sou eu... Já não sou, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, queridos, assim, eu não vivo, alguém vive em mim. Paulo está dizendo que ele vivia Cristo, a vida dele era Cristo. Para ele, inclusive, ele disse assim, que o viver é Cristo e o morrer era o quê? Lembra? Era vantagem até morrer. Veja que interessante, Paulo está dizendo que Jesus vivia através dele. A vida dele era a mesma vida de Jesus, basicamente ele está dizendo. Ele vivia Jesus, ele amava Jesus. Jesus era o centro da vida de Paulo. Assim como um namorado, né, que está apaixonado por sua namorada, gosta de ficar falando dela, falando nela, pensando nela e assim por diante, estar com ela. O centro da vida de uma pessoa que é convertida é Jesus. Jesus é o centro da sua vida. Você já perguntou isso para você? Segunda pergunta: tenho profundo interesse na palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Olha o que diz o livro de João 5,39. Quem está com o texto? São João capítulo 5, versículo 39. A Leila ali, Augusto, bem rapidinho. Olha o texto, diz João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Uma pessoa convertida tem prazer em ler a Bíblia, ela tem prazer em estudar a palavra de Deus. Uma pessoa convertida gosta de ler a Bíblia, e a Bíblia não é um fardo, não é um peso, não é chato ler a Bíblia para uma pessoa convertida. Ela quer saber mais da vontade de Deus, para poder colocar a vida dela em conformidade com aquilo que Deus quer que ela seja. Olha que interessante, queridos. Uma pessoa convertida sabe que na Bíblia tem tudo o que ela precisa para ser salva.
E a Igreja Adventista tem um método fantástico para ajudar as pessoas a lerem a Bíblia todos os dias. Chama-se Lição da Escola Sabatina. É uma pena que muitos não dão valor. E dizem alguns, queridos, que a lição da Escola Sabatina, depois da Bíblia e depois do Espírito de Profecia, é o melhor material que a Igreja Adventista tem para seus membros. Um Adventista do sétimo dia não tem por que se perder. Nós temos muita orientação. E a lição é para isso, é a Bíblia sendo estudada todos os dias. O pastor R.M.S. Richards, ele foi o fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos. E quando o pastor fazia os seus sermões, ele citava 50 ou mais textos bíblicos de cor. Pensa, numa única palestra, num único sermão. Ellen White diz em alguns, ela chegava a citar 100 textos bíblicos em suas palestras, em suas pregações. Você tem um profundo interesse na palavra de Deus? Terceira pergunta: eu tenho uma vida de oração significativa? Queridos, não existe vida espiritual sem oração. Uma pessoa convertida gosta de orar. Uma pessoa convertida tem uma vida de oração. Uma vida espiritual sem oração é como um carro sem rodas. É como um avião sem asas. A pessoa que é convertida é uma pessoa que gosta de orar. Um pastor estava pregando na igreja e enquanto ele pregava, ele percebeu que o sermão estava uma droga. Foi um sermão muito fraco. Qualquer membro teria pregado qualquer sermão na igreja e ficaria melhor que o sermão que o pastor pregou. Terminou o culto e à porta, quando estava se despedindo dos membros, um irmãozinho bem simples, um senhorzinho bem simples, chegou o pastor, antes de cumprimentá-lo para ir embora, disse assim: pastor, quanto tempo o senhor tem gasto em oração? O pastor entendeu o porquê da pergunta. E aquele pastor responde para o membro: não o suficiente, irmão, não o suficiente. Queridos, Satanás, ele está irado com a igreja de Deus, você sabe disso. Satanás está irado com a igreja verdadeira. E Satanás se aproveita de artifícios e invenções humanas para fazer com que você e eu não tenhamos tempo para oração. Eu queria citar para vocês aqui, por exemplo, a questão das mídias e dos entretenimentos. Através da televisão, queridos, nós temos filmes, séries, novelas, telejornais, jogos, documentários. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu momento. Mas, queridos, quantas pessoas gastam mais tempo assistindo, jogando, do que falando com Deus, do que orando? Falando sobre a questão do trabalho e de compromisso, Satanás se aproveita também disso. Para quê? Para evitar a gente de orar, para fazer a gente não orar. São pessoas loucas por dinheiro, loucas por coisas materiais. Trabalham demais, mas também ficam cansadas demais para orar. Estão atrás das coisas materiais, não é errado, mas se dedicam tanto a isso, a tantos compromissos, que não dá tempo de orar. Outra questão, a questão das preocupações e ansiedades. Pessoas que têm tudo isso ocupando a sua mente, o seu coração, e não sobra tempo para orar, quando na verdade ela deveria pegar todos esses problemas e lançar para Jesus, lançar para Deus, para que não ficasse ansiosa. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês, diz a palavra de Deus. Poderíamos aproveitar a oração para lançar sobre Ele as nossas preocupações e também as nossas ansiedades. Atividades sociais, festas, encontros, jogos esportivos, eventos, reuniões que ocupam o nosso tempo, que ocupam as nossas energias, não dá tempo de orar, não dá forças para orar. Tecnologia e também distrações. Pessoas existem que passam mais tempo na frente do celular, de um computador ou de um outro qualquer dispositivo, mas não passam o tempo idêntico com Deus, orando e conversando. Sabemos da vida de muita gente famosa no mundo através dos dispositivos, mas conhecemos tão pouco os profetas, os apóstolos, personagens da Bíblia. Queridos, como está a nossa vida de oração? E o outro item, a procrastinação, ou seja, vamos deixando tudo para depois. Depois eu oro, depois eu leio, depois eu vou,
depois eu faço, depois eu estudo, depois eu prego, depois, tudo para depois. 1 Tessalonicenses 5,17, quem ficou com esse texto? Gabi, só um pouquinho, o Augusto vai chegar com o microfone para ti. Olha o que diz esse texto, é um texto pequeno, curto, mas fala demais. Olha que interessante. Orem continuamente. Orem continuamente, orai sem cessar, trabalhando, estudando, jogando bola, no aniversário, dirigindo, fazendo a comida, lavando a roupa no tanque, sentado no ônibus, indo para a faculdade ou para o trabalho. Ore a Deus constantemente, converse com Ele em pensamento, Ele está ali, aonde quer que você esteja, ore sem cessar, ore sem cessar. Quarta pergunta, tenho eu uma experiência diária nas coisas de Deus? Uma pessoa convertida, ela gosta de estar na presença de Deus, ela gosta de envolver Deus em tudo que ela faz, tudo que ela fala no dia, com qualquer que seja a pessoa. Uma pessoa convertida, ela quer estar mais perto de Deus, e não tem outro jeito de ficar perto de Deus do que falando dele, com ele, para ele, e assim por diante. Uma pessoa convertida, ela gosta de estar onde se fala de Deus. Uma pessoa convertida, queridos, é assim, tudo que ela fala, tudo que ela faz, ela coloca Deus. Tudo que ela fala, tudo que ela faz, ela coloca coisas espirituais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguns evangélicos. Eu tive a oportunidade de comportar muito com evangélicos, nas igrejas evangélicas. E ao trabalhar com eles, eu vendia uma enciclopédia para fazer o cultinho familiar, cultinho doméstico. Eu ia na casa das famílias evangélicas, Assembleia, Deus e Amor, Luterana, enfim. E quando eu chegava na casa, gente, era incrível, essas pessoas só falam de Deus, de Jesus, de Deus. Eu tentava falar sobre economia, não dava. Eu tentava falar sobre filhos, até que dava. Eu tentava falar, mas eles metiam Deus. Qualquer assunto eles metiam Deus no meio. E tinha que falar de Jesus. É incrível, gente, o amor que eles têm pela pessoa de Jesus, de estar na presença dele, na presença de Jesus. A pessoa que é convertida gosta de estar na casa de Deus, a igreja. Salmo 122:1. Quem ficou com esse texto? Salmo 122:1. Aqui, Augusto. Salmo 122:1. Olha o que diz o Antigo Testamento. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, para Davi era alegria ir na igreja, não importava se estava chovendo ou não, não importava se era quarta, se era quinta, se era terça, se era domingo, se era sábado. Alegria inundava o coração dele que era convertido. Uma pessoa convertida fica feliz em saber que tem um culto. Mais um culto, de novo, já passei a manhã inteira lá, tem JA ainda, tem culto, FEMUSA. Não, a pessoa convertida ama estar na presença de Deus e em comunhão com os membros. Hebreus capítulo 10, versículo 25, quem ficou com esse texto? Hebreus 10, é o Zeidan. Veja agora o que o Novo Testamento fala sobre essa questão. Olha que interessante, queridos. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, Paulo está dizendo o seguinte, não deixe de congregar, não deixe de ir na igreja, principalmente agora que estamos no final dos tempos, principalmente agora que o fim está chegando, principalmente agora que nós estamos chegando no fim da história humana e você precisa se definir, se decidir na tua vida espiritual. Não deixemos de congregar, alegria, quando me dizem, vamos na igreja. Queridos, olha, a pessoa convertida gosta de estar na presença de Deus. Outra pergunta, quinta. Admito minha condição pecaminosa. Uma pessoa convertida, ela é humilde o suficiente para reconhecer que é pecadora. Ela sabe que erra, mas quando ela erra, ela pede perdão. Uma pessoa convertida pede perdão. Não é só dizer, eu sou o pecador, eu sou pecadora. Inclusive eu sou o pior pecador da minha família, eu sou a pior pecadora da igreja. Não, ela não fica tentando dar uma de Paulo, né? Paulo dizia, eu sou o principal, né? Ele dizia, não é isso.
A pessoa convertida, ela reconhece e vai fazer a reparação que precisa ser feita. Se roubou de alguém, se for no aspecto financeiro, ela vai restituir. Se foi moral, se foi emocional, palavras duras, ações duras, se foi, quem sabe, ali até, sabe, xingos e ofensas, ela vai pedir perdão. Mateus 5, 23 e 24. Olha o que diz esse texto aqui, é interessantíssimo. Quem está com esse texto? Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Aqui, Augusto, aqui na frente. Presta atenção nesse texto, queridos, é muito forte esse texto. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. A pessoa convertida, ela vai, depois ela volta. Ela vai se reconciliar com o irmão, com a irmã, aí depois ela vem na igreja trazer a sua oferta, a sua adoração, o seu louvor e assim por diante. Olha que interessante, queridos. Uma pessoa convertida faz isso. Sexto, mostra paz e alegria interior. Uma pessoa convertida, ela promove a paz dentro de casa. Uma pessoa convertida promove paz no trabalho. Uma pessoa convertida promove a paz na escola. Uma pessoa convertida promove a paz na igreja. Ela não é encrenqueira, ela não é briguenta, ela não é rabugenta. Não é uma pessoa que gosta de confusão, que gosta de briga, de contenda e de palavrão e, sabe, a Bíblia chama de palavras torpes. Xingar, não. Uma pessoa convertida, ela é pacificadora, ela evita brigas, ela evita confusão, ela evita bate-boca. Mateus 5, verso 9, olha o que diz Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus chama essas pessoas de filhos e filhas de quem? Você é filho de Deus, filha de Deus? Se você é pacificador, pacificadora, você é filho e filha de Deus. Queridos, olha, é preocupante isso, para a gente tomar para nós mesmos, né? Uma pessoa convertida, ela promove a paz. São pessoas alegres, são pessoas que são felizes, não abobada. São pessoas alegres, são pessoas que estão de bem com a vida, são pessoas que estão de bem com Deus, estão de bem com elas mesmas, estão de bem com o próximo. Pessoas convertidas, é gostoso estar perto delas. São pessoas que iluminam o ambiente. Você vê no semblante, nas palavras. São pessoas queridas, são pessoas bondosas, educadas, são pessoas simpáticas. Pessoas convertidas são assim. Porque Jesus era assim. Porque elas estão lá no primeiro item. Jesus é o centro da minha vida. Então eu vivo igual Jesus. Eu vivo igual Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Última pergunta. Tenho desejo de falar aos outros a vida que encontrei em Jesus? Uma pessoa convertida não fica com a verdade só para ela. Uma pessoa convertida não fica com a salvação só para ela. Ela é bocuda. Ela vai falar para os outros de Jesus. Uma pessoa convertida, ela quer falar para todo mundo do melhor amigo dela, Jesus. Uma pessoa convertida não fica quieta, ela quer espalhar para todo mundo quem é Jesus. Havia um irmãozinho numa igreja. Esse irmãozinho chamava-se Ismael. O Ismael, ele era membro dessa igreja e ele morava basicamente na chácara onde ele cuidava. Ele cuidava de era caseiro de uma chácara. E o irmão Ismael, ao cuidar dessa chácara, ao lado da chácara onde ele trabalhava, morava e cuidava, havia outras chácaras, mas a mais próxima era a chácara do Paulo e da Gisele. Eram seus vizinhos. O Paulo era trabalhador da Rede Globo, no Rio de Janeiro. A Gisele, uma publicitária. Acontece que o irmão Ismael percebeu que a grama do Paulo e da Gisele estava muito grande, muito alta. E a dele não, porque ele cuidava, ele morava ali.
E aí então ele se oferece a Gisele. Gisele, quer que eu corte a grama para você? Ela disse, não sei. Não, de graça, não vou te cobrar nada. Eu moro aqui, estou tranquilo, pode ser. E ele foi cortar a grama para Gisele e para o Paulo. Só estava a Gisele em casa, o Paulo não estava. E diz a história que ele percebeu que a Gisele estava triste. E ao estar triste, ele se aproxima dela e diz assim, Gisele, tudo bem com você? Ela diz, não muito. Estamos com alguns probleminhas. E irmão Ismael então diz a Gisele, posso orar com você? Posso fazer uma oração com você, por você? Ela meio cética, não acreditava muito nessas coisas, aceitou. E o Ismael então disse em sua oração, aquilo que estava no coração dele, e era uma pessoa simples, um homem simples. Ele disse mais ou menos assim, Senhor Deus, eu não conheço a Gisele e o seu Paulo direito, mas o Senhor conhece. Senhor, eu não sei o que eles estão passando de problemas na vida deles, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não consigo ajudá-los no problema que eles têm, mas o Senhor pode. Então eu quero pedir para o Senhor ajudar eles. Por favor, ajuda eles. Em nome de Jesus, tá bom? Terminou a oração. Quando ele termina a oração, a Gisele está aos prantos, chorando. Irmão Ismael percebe, tem realmente algum problema sério ali. Depois de secar as lágrimas, ela disse assim, seu Ismael, vem jantar com a gente hoje à noite aqui. Ele disse, tá bom, eu venho. Irmão Ismael foi jantar. Lá estava a mesa posta, a Gisele, o Paulo, e começaram a comer. Mas tinha porco na mesa. E Ismael não comeu. E aí o Paulo encasquetou com aquilo, mas por que você não vai comer? Ele disse, não, porque não faz muito bem para mim, para o meu estômago. E Deus pede também que eu não coma carne de porco, nada que seja derivado de porco. Como assim? Deus pediu? Como assim? Não existe isso. Sim, Deus pede que a gente não coma carne de porco. Mas aonde já se viu uma coisa dessa? Onde é que se viu isso aí? Da onde se tirou isso? Da tua igreja? Ele disse, não, da Bíblia. Da Bíblia? Sim, da Bíblia. Você tem a Bíblia aqui, Paulo? Ele disse, tenho. Pode pegar ela para mim? Ele foi lá no quarto e pegou. Trouxe a Bíblia para o irmão Ismael. Irmão Ismael perguntou, seu Paulo, você conhece a Bíblia? Você sabe, entende, lê ela, alguma coisa assim? Não leio a Bíblia. Então deixa eu mostrar uma coisa para o senhor. Abra aí a Bíblia, por qualquer lugar. Está vendo esses nomes grandes que tem em cima? Isso aí são os livros. Livro da Bíblia. Está vendo esse número grandão que tem aí, o maiorzão? Isso nós damos o nome de capítulos. Esse númerozinho pequenininho, e depois tem uma frase ali, tem palavras. Esse número pequenininho são os versos, são os versículos. Procura aí, acho que é o terceiro ou quarto livro, Levítico. Paulo foi lá, começou a folhear, foi lá, demorou um pouquinho, mas conseguiu achar. Veja o número grandão, o número 11. E o Paulo achou o número grandão, o número 11. Lê do verso 1, vamos ler do verso 1 em diante. O número 1, 2, 3, e foram lendo, e quando chegou no texto, Paulo não acreditou. O quê? Deus se preocupa até com isso? Com a saúde da pessoa? Pois é, disse Ismael, até sobre a tua comida, Deus se preocupa, para que você tenha saúde. Não acredito, disse o Paulo. Ismael aproveitou e disse, seu Paulo, sabe o que a Bíblia fala sobre a morte? Quando o senhor morrer, sabe para onde o senhor vai? O senhor vai para o inferno? Ou o senhor vai para o céu? Ou o senhor vai para o limbo? Ou vai para o nirvana? Ou vai para o cemitério? Para onde o senhor vai? O senhor sabe? O senhor sabe o que a Bíblia fala sobre como educar os filhos? Você sabia que a Bíblia fala também sobre dinheiro, finanças? O senhor sabe o que a Bíblia fala sobre casamento? E aí deu um estalo no Paulo. Ele estava com um problema no casamento. E disse assim, o senhor não gostaria de conhecer mais? Saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Paulo disse, eu quero. Na verdade não é que eu quero, eu preciso saber mais sobre esses assuntos. O irmão Ismael disse, então tá bom,
Então eu vou trazer outra pessoa aqui, porque eu não sei falar muito, ensinar muito. Eu vou chamar o pastor da minha igreja. Ele é bem simpático, é bem legal. E o senhor vai gostar dele. E combinaram um certo dia, para que o pastor pudesse visitá-los ali na chácara. O pastor veio, Ismael apresentou o Paulo e a Gisele, fizeram amizade e já combinaram, ó, toda terça-feira à noite eu venho aqui, nós vamos estudar um pouco da Bíblia. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e chegou no final do estudo e o pastor fez a pergunta para o Paulo e para a Gisele: vocês gostariam de entregar a vida a Jesus? Vocês gostariam de viver tudo aquilo que vocês estão aprendendo? E vão aprender mais coisas. Vocês tiveram mais de 20 aulas aqui, mas tem muito mais coisa legal para vocês aprenderem. Querem fazer parte da família de Deus? O Paulo e a Gisele disseram sim, nós queremos. Batizaram-se e foram frequentar a igreja do Botafogo no Rio de Janeiro. Queridos, pessoas simples, convertidas, fazem esse estrago para Satanás. Conseguem levar pessoas a Jesus. A pessoa convertida, de um jeito ou de outro, mesmo sem saber da estudo bíblico, ela fala de Jesus para os outros. Como é o caso do irmão Ismael, que não sabia da estudo bíblico, mas sabia falar muito bem do amigo dele, Jesus. Sete perguntas para você responder. Jesus é o centro da sua vida? Tem profundo interesse na palavra de Deus? Tem uma vida de oração significativa? Tem uma experiência diária nas coisas de Deus? Admite a sua condição de pecador? Mostra paz e alegria interior aonde quer que você esteja? Tem desejo de falar mais aos outros a vida que encontrou em Jesus? Queridos, Jesus faz um convite a você hoje, a você e a mim, a nós. Será que alguma dessas perguntas, são só 7, número da perfeição, será que algumas delas eu não consigo responder sim? Você consegue identificar qual delas você não consegue dizer sim? Não seria, quem sabe, hoje o momento de dizer: Senhor, eu quero melhorar nesse aspecto, ou nesses aspectos, porque tem 2 perguntas das 7 que apresentaram hoje, eu estou em dívida com o Senhor nesses 2 aspectos. 5 está tudo beleza, mas tem 2 que eu estou mal, preciso melhorar. Queridos, a graça de Jesus nos salva. A graça de Jesus nos encontra. Ele é tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não leva em consideração os nossos erros passados, mas leva em consideração sim o momento presente em que eu me decido: Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente. A partir de hoje eu não quero mais ser uma pessoa convencida, eu quero ser uma pessoa convertida ao Senhor. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa convertida. Amém? É o seu desejo? Responda essas 7 perguntas. Para você, não é para mim. Eu tenho que responder para mim e para Deus essas 7 questões. Aonde eu estou falhando? Aonde eu preciso dar uma caprichada maior, melhor? Eu sei aonde eu preciso melhorar. Você sabe aonde você precisa melhorar. A graça de Jesus nos alcança e nos possibilita e nos capacita a atingirmos sim nessas 7 perguntas. Podemos responder sim a essas 7 questões se deixarmos Jesus verdadeiramente ser o número 1 da pergunta ali. Ele é a coisa mais importante da minha vida. Louvado seja, ó Deus, o teu nome em todo o céu e em toda a terra. Louvado sejas, ó Pai, porque tua graça nos encontrou. E ó Deus, nós te conhecemos, alguns de nós há 1 ano, alguns de nós há 5, 10, 50 anos ou mais. E ó Deus, a nossa vida aqui na terra ainda continua com muitas lutas. Mas Senhor Deus, nós não queremos nos convencer da tua palavra, mas queremos ser convertidos por ela. E pedimos a ti, ó Deus, nesta manhã de sábado, estamos basicamente, ó Deus, indo para o 2º semestre e última parte desse ano. E queremos, ó Deus, te pedir nesta manhã, aceita-nos mais uma vez. Apesar de nós, nos salva, Senhor. Nós queremos estar com os braços abertos quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nós queremos, ó Deus, poder ver o rosto do nosso anjo da guarda, ver o rosto de Jesus,
ver, ó Deus, o teu rosto, conhecer o Espírito Santo, conhecer os homens e mulheres do passado, que puderam, ó Deus, ser convertidos por ti. Ó Deus e Pai, nós vamos agora deixar a tua casa, e vamos para a nossa casa. Mas Senhor, o Senhor é o nosso hóspede especial, e principal em nosso lar. Por favor, ó Pai, vem conosco, e nos ajude, ó Deus, a responder sim, para todas essas 7 perguntas que aqui foram colocadas. Perguntas, ó Deus, que demonstram se sou ou não convertido, convertida. Obrigado por esta lição desta manhã, pelo aprendizado desta manhã. Agora, Deus, falta pôr em prática. E a prática vai começar a partir do momento em que nós abrimos os olhos e terminarmos esta oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.